A paz de Cristo, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus, mais uma vez estou aqui para trazer uma reflexão da palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer no livro do Êxodo capítulo de número 1 e no versículo de número 20. Olha o que a Bíblia vai dizer para mim e para você neste momento. A Bíblia diz assim: Deus fez bem as parteiras, porque o povo aumentou e se fortaleceu. Olha o que diz esse versículo. Versículo 20 de Êxodo capítulo 1. Porém, Deus fez bem as parteiras. Olha aí que bênção. Esse versículo, Êxodo capítulo 1, vai falar a respeito aí do povo de Israel, né? Porque o povo de Israel estava na terra do Egito, ali no tempo quando José foi enviado por Deus na frente, né, da sua família, dos seus irmãos, para que a sua descendência permanecesse, para que a semente permanecesse. E o povo de Israel estava ali, né, aumentando cada vez mais, se fortalecendo cada vez mais, crescendo cada vez mais na terra do Egito. A Bíblia diz que José já tinha morrido, já tinha falecido, e os seus irmãos, e veio outra geração ali do povo de Israel. Mas a Bíblia diz também que o rei do Egito, o qual conhecia José, e conhecia também o Deus de José, os feitos, as maravilhas do Deus de José, também já tinha falecido. Levantou-se um novo faraó que não conheceu José. E a Bíblia diz que o povo de Israel estava ali prosperando, aumentando e multiplicando. E aquele rei, ele percebeu isso e ele logo com aquele plano de poder parar o crescimento do povo de Israel, mas ninguém pode parar o povo de Deus, ninguém pode parar o crescimento do povo de Deus na terra. E Israel ia se multiplicando, mas aquele rei se levantou e ele mandou que matasse todas as crianças que nascesse. Se fosse homem, morreria. Se fosse mulher, permanecia vivo. Isso era o plano daquele faraó, porque ele viu que o povo de Israel estava se multiplicando e aumentando muito mais do que o povo do Egito. Então, com esse plano, ele tentou. O homem até tenta desfazer a obra de Deus, o plano de Deus, mas não consegue, porque está escrito, o próprio Jó, na sua experiência com Deus, ele disse lá em Jó 42, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O homem, o dinheiro, o mundo, a ciência, a tecnologia, nada na terra e nada no mundo espiritual pode impedir ou atrapalhar o plano de Deus. Então o faraó ali, ele tentou impedir que o povo crescesse, mas aonde Deus coloca as mãos, aonde está a bênção de Deus, o povo se multiplica, o povo se fortalece, porque é o próprio Deus que dá o crescimento, como diz o apóstolo São Paulo, né? Eu preguei, né? E Apolo regou, né? Mas o crescimento vem de Cristo, né? O crescimento vem de Deus. É Deus que dá o crescimento. Então o povo de Israel estava crescendo e se multiplicando na terra do Egito. E aquele faraó, ele teve aquela intenção, né, que não era uma intenção boa, de matar as crianças recém-nascidas, né? Assim que nascesse um menino, tinha que matar, né? E jogar no rio Nilo, né? E se fosse mulher, podia permanecer vivo. Mas quando Deus está na frente, como diz a palavra, operando Deus, agindo Deus, quem pode impedir o agir e a operação de Deus? E a Bíblia diz que Deus, ele é o Deus que ama aqueles que faz o bem. A Bíblia mesmo diz,
que nós não devemos nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Está escrito na palavra do Senhor. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A Bíblia diz: todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, a Bíblia diz aí nesse versículo 20 de Êxodo capítulo 1: porém Deus fez bem às parteiras. Por quê? Porque as parteiras lá do Egito, elas não fizeram aquilo que o rei do Egito pediu. Elas não deram ouvido às palavras do rei do Egito, elas não fizeram conforme ele quis, né? Que matasse todas as crianças do sexo masculino que nascesse, tinha que morrer na hora. Tinha que jogar no rio Nilo na hora. Se fosse mulher, permanecia. Mas as parteiras, elas recebeu o bem de Deus e Deus foi favorável a elas. Deus esteve com as parteiras. Deus abençoou e protegeu as parteiras, até porque Faraó ficou muito irritado. Faraó ficou indignado e mandou chamar as parteiras. Talvez elas estavam correndo risco de vida por não cumprir uma ordem do rei do Egito. Mas quando Deus está na frente, quando você, eu, nós procuramos fazer o bem para nós mesmos e para o nosso semelhante, o nosso próximo, a bênção de Deus estará sobre nós. A mão de Deus, a proteção de Deus estará sobre nós, sobre o povo de Deus, a nossa família. Então, Faraó mandou chamar aquelas parteiras e elas foram lá, mas Deus deu sabedoria para elas e elas pôde argumentar e falar para Faraó que antes que ela chegasse lá para ver as hebreias dar a luz, as hebreias já tinham dado a luz há muito tempo. Então, eu acredito que Deus deu essa sabedoria às parteiras para falar com o Faraó, para que Faraó não também matasse as parteiras, porque era uma ordem do rei, não podia ser descumprida. Mas quando o homem e a mulher procuram temer a Deus e fazer o bem, Deus protege esse homem, Deus protege essa mulher, Deus protege essa criança, esse adolescente, esse jovem, Deus protege. Então, Deus protegeu as parteiras. Por que Deus protegeu e por que Deus fez o bem para elas? Porque está escrito lá: as parteiras, porém, temeram a Deus. Elas temeram a Deus. Isto, elas tiveram no coração o temor de Deus. Por quê? Porque enquanto as parteiras estavam no Egito, elas viram que o povo de Israel era um povo de Deus, era um povo que servia ao Deus fiel, ao Deus verdadeiro, ao Criador dos céus e da terra. Então aquelas parteiras, elas ela ouviu falar do Deus de Israel, enquanto elas estavam no Egito. Então eu acredito que elas aprenderam alguma coisa da parte de Deus lá no tempo de José, quando José esteve lá, os feitos, as maravilhas que Deus fez. Então aquelas parteiras, por ouvir o nome de Deus, por ouvir a palavra de Deus, os feitos, as obras de Deus lá no tempo de José, aquelas parteiras, elas temeram a Deus. Está escrito: porém as parteiras temeram a Deus. Elas temeram o nome de Deus, o Deus de Israel. Elas temeram a palavra de Deus. E elas não fizeram conforme o rei do Egito determinou. Simplesmente elas temeram a Deus e preferiram obedecer a palavra de Deus, honrar o nome de Deus, como disse Pedro, né? Lá no Sinédrio, Pedro e João, o que importa é obedecer a Deus e não aos homens. Então aquelas parteiras temeram a Deus, obedeceram a Deus, a palavra de Deus, e não executaram a ordem do rei. E a Bíblia diz, nesse versículo 20, porém Deus fez bem as parteiras, pelo que o povo de Israel aumentou e se fortaleceu na terra do Egito. Então é isso aí, né? Fica com essa palavra, né? Fica com essa palavra e que eu e você, cada um de nós, nosso coração, venha temer a Deus como aquelas parteiras. Se você
eu, cada um de nós, temer a Deus, a sua palavra, o seu nome, Deus irá fazer o bem para a sua vida, para a minha vida, para a nossa família, para o povo de Deus, para aqueles que temer a Deus e não fazer o mal, não praticar o mal contra o seu próximo, contra o seu semelhante. Então aquelas parteiras, elas tiveram a bênção de Deus, a proteção de Deus, o livramento de Deus, simplesmente porque elas temeram a Deus, temeram a palavra de Deus, preferiram obedecer a Deus do que ao rei do Egito. E Deus fez bem aquelas parteiras, ou seja, o bem da parte de Deus, a providência da parte de Deus, o socorro, a proteção da parte de Deus veio sobre as parteiras, porque simplesmente por um ato de fé e temor a Deus, elas não fizeram o mal a nenhuma daquelas criancinhas que nasceram homem, elas não mataram nenhum deles, nenhum. E Deus deu para elas a estratégia para falar com Faraó, porque Faraó ficou indignado e mandou chamá-las. Mas Deus estava com as parteiras. Deus é que nos protege. A verdadeira proteção vem de Deus. Está escrito, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Está escrito. Então é Deus que nos guarda. Está escrito em Salmo, Deus é o fiel guarda do seu povo. Salmo 121. Deus é o fiel guarda do seu povo. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te protege. Então as parteiras tiveram a bênção de Deus, a proteção de Deus, simplesmente por um ato de temor a Deus. Elas temeram a Deus e obedeceram a palavra de Deus. E não fizeram o mal com as crianças. Elas não aceitaram a ordem do rei. Elas não mataram aquelas crianças inocentes, tirando a vida daquelas crianças, deixaram todas viver, porque todos têm o direito de viver, porque o fôlego de vida não é o homem que dá, o fôlego de vida quem dá é o próprio Deus para cada ser humano na face da terra, seja de qualquer nação, de qualquer país, de qualquer raça, de qualquer cultura. Então é isso aí, fica com essa palavra. E que cada um de nós venhamos a tomar por exemplo o exemplo dessas parteiras. Temer a Deus e fazer o bem ao nosso próximo, ao nosso semelhante. E aí Deus estará sempre nos abençoando e nos guardando nessa terra, as nossas vidas, as nossas famílias, o povo de Deus. Amém? Fique na paz e que as bênçãos de Deus, que o bem de Deus venha sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém e graças a Deus. Não se esqueça, a vida é assim. Jesus em primeiro lugar. Oh, glória!